dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate, conectados à nossa programação através do aplicativo. Estamos aqui dando início a mais um podcast Resgate no Lar. Hoje com a presença do Júlio César Salles e do Fábio Basílio. Fábio Basílio do que mesmo? Da Silva, Fábio Basílio da Silva. A ideia desse bate-papo, nesse podcast, é falar um pouquinho sobre o projeto terapêutico. Eles são dois guerreiros que passaram, assim como eu, alguns anos atrás, que concluíram o projeto terapêutico de 9 meses aqui no Esquadrão da Vida. Também chegaram aqui com as suas dificuldades, com seus problemas, e nós estaremos falando um pouquinho sobre isso. Desde já eu quero agradecer pela audiência de vocês, pela companhia de vocês, que a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus esteja envolvendo a casa de vocês, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje o pastor Samir não pôde estar aqui presente devido a um compromisso de uma viagem. Estaremos agora, não sei se vocês sabem disso, nesse sábado agora, inaugurando a 4ª unidade do Esquadrão da Vida. Lá na Bahia, na cidade de Eunápolis. Então o pastor está aí nessa correria, de hoje para amanhã, nessa madrugada, ele viaja juntamente com o pastor Otônio, com a pastora Débora, com a pastora Magali, dando esse pontapé inicial ao crescimento do reino de Deus. Amém? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele tem a capacidade de terminá-la. Então Deus, quando ele investe em nós, ele tem o poder, como diz a tradução, na RA, Revista Atualizada, Deus tem o poder, em outra tradução diz que ele tem a capacidade. Deus tem o poder para continuar aquilo que ele começou em nossas vidas. Amém? Ou seja, a obra não para no meio do caminho. A ideia, Basílio, é o crescimento do reino de Deus, é as promessas de Deus, outros lugares serem alcançados, é o crescimento do reino de Deus. Louvado seja o nome extraordinário de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é de costume, eu quero ler uma passagem bíblica aqui. Como todo podcast Resgate no Lar, nós trabalhamos com alguns princípios da palavra de Deus. E eu quero ler aqui Salmo 103. Ainda bem que minha Bíblia é bem afiadinha, eu acho facinho. Salmo 103, versículo 8. A Bíblia diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Amém? Salmo 103, versículo 8, a Bíblia diz: o Senhor é compassivo. Compassivo quer dizer cheio de compaixão. Como se fosse um derivado da palavra compaixão. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. E aqui, esse texto aqui, o que mexe comigo, é que Davi, na velha aliança, ele matava pessoas. Davi, ele era um guerreiro, né? E mesmo sendo a velha aliança, ele teve consciência do amor. Aonde já se viu na Bíblia, no Velho Testamento, falando de que Deus era amor, que Deus era cheio de compaixão. O entendimento que eles tinham de Deus no Velho Testamento era que era um Deus terrível, né? Um Deus poderoso, um Deus assombroso, como diz algumas passagens, mas Davi teve uma revelação da graça de Deus no tempo presente, ele teve revelação da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e ele vai descendo aqui para baixo. A Bíblia diz no versículo 10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. E aqui no versículo 13 ele tem um entendimento da paternidade de Deus. No Velho Testamento ele teve um entendimento da paternidade de Deus. Ele diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos. Aonde já se viu no Velho Testamento a revelação do pai? Nunca. Davi teve. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Amém? Esse é o versículo. Eu quero orar nessa manhã. Paizinho, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por esse podcast, pela tua presença, pela tua companhia, por tudo que o Senhor representa para nós.
Que teu Espírito, Senhor, esteja tocando nossas vidas, nossos familiares, os familiares do Fábio Basílio, os familiares do Júlio César Salles, que a tua glória esteja tocando toda a nossa estrutura familiar. Nós te invocamos nessa manhã, através dessa transmissão, aonde quer que chegar esse podcast, que vidas sejam tocadas profundamente, que seja gerada esperança nos corações. Nós consagramos esse bate-papo, esse momento a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, você ouvinte da Rádio Resgate aí, que está acompanhando a nossa programação, eu quero dizer para vocês aqui que eu estou com duas pessoas especiais para mim. Todo esse tempo andando perto de mim, me acompanhando. Então, um motivo muito honroso, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Vocês são guerreiros em Cristo Jesus, muito feliz. Amém? Amém. Vou deixar o Júlio César se apresentar aqui, dar um oi, um bom dia para os ouvintes da rádio. E aí, Júlio César Salles? Bom dia, Patrick. Bom dia, Basílio. Bom dia, família. Bom dia, Rádio Resgate. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos que torceram por mim. E hoje estou aqui para dizer que sou muito grato, Patrick. Amém. Sou muito grato mesmo por estar nessa oportunidade, estar contando um pouco da minha história, contando um pouco do meu progresso, sabe? E estou muito feliz de ser um homem recuperado. Amém. Porque muitas das vezes a gente passamos por momentos lá fora e muitas pessoas não consideravam a gente como um cidadão, mas hoje, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sou um homem curado, um homem de caráter, um homem que todo mundo possa olhar e dizer assim, houve uma mudança. E, como você disse no começo, que nós temos um respaldo bíblico, eu queria deixar uma reflexão que eu levei para a minha vida durante esse período que passei no Esquadrão da Vida, e tudo é direcionado na Bíblia. Em João 5, a palavra diz que houve um anjo em tempo que descia e a água era movimentada. E naquele lugar existiam muitos enfermos que necessitavam de uma cura. E Jesus, ele proporcionou este local. E ele direcionou um anjo para a água ser movimentada. Mas só que existia um homem naquele local que ficou enfermo 38 anos para esperar a sua cura. E eu me deparo com este homem, sabe? Porque tudo nessa vida é um processo. E este homem, ele passou por um processo, passou por batalhas, passou por problemas, passou por dificuldade. Mas no momento que Jesus chega e pergunta para esse homem se ele quer ficar são, ele não olha para os problemas. Simplesmente ele fala para Deus, para Jesus, fala assim, não tem ninguém que me coloca no tanque. E Jesus imediatamente olha para ele e fala assim, levante, pegue a sua maca e anda. Neste momento ele foi curado. E lá na frente, os judeus pegam e falam para ele assim que ele não era digno de carregar. Então hoje eu coloco essa base bíblica na minha vida, por quê? Porque quem passa por processo e passa por batalhas e passa por dificuldade é guerreiro. E quem é guerreiro é chamado por Deus. Então eu tenho isso na minha vida, que fui chamado por Deus para passar por esse processo, passar por essa dificuldade, passar por muitas batalhas e obstáculos na minha vida. Só que vai chegar um momento que Jesus vai chegar e vai entender a nossa história e dizer assim, você foi um guerreiro porque eu te escolhi, você passou por dificuldade porque eu te escolhi, porque você é capaz de passar por isso. E vai chegar o momento que Jesus vai dizer assim, pega o seu troféu e anda. E hoje eu, Fábio Basílio, estou colocando até o nome do Basílio, Patrick, porque nós somos, igual você falou no começo, nós somos uns guerreiros, cara, por ter passado por esse processo, passado por essa recuperação. Mas chegou a época da gente levantar o troféu e dizer assim, muito obrigado, Jesus, por ter me levantado como um homem digno, sabe? E devemos levar isso para o resto das nossas vidas. O troféu que Jesus colocou na nossa mão, o que é esse troféu?
é a base bíblica que o Patrick falou. Porque, Patrick, sem Jesus não tem recuperação. Sem base bíblica não tem o manual de vida, que é seguir a presença de Jesus. E desde já eu quero agradecer, Patrick, Amém. a você por ter confiado em mim. E desde já também quero agradecer a minha mãe e meu pai, porque se não fosse, olha como que é base bíblica, se não fosse as orações do meu pai e da minha mãe, eu não estaria de pé. E desde já também quero agradecer o pastor Samir, sabe, por ter me dado essa oportunidade. Olha, eu estou aqui, cara, na rádio. Que legal. Com uma programação com um grande profeta, um grande pastor, Patrick. Amém. Novamente, obrigado, Patrick, por acreditar, cara, em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. E Amém. hoje, sou muito grato de estar levantando esse troféu, cara. E muito obrigado, Jesus, por ter falado assim, pega a sua maca e anda. E hoje estou aqui, em busca de ser um coordenador no Esquadrão da Vida. E eu creio, em nome de Jesus, em nome dele, que um dia eu vou fazer parte dessa equipe. Amém? Amém. Obrigado, Patrick. Para quem não sabe, vocês estão acompanhando a nossa programação, o Júlio César Salles, vamos dizer assim, ele era um dependente de substâncias psicoativas, né? Até na literatura da dependência química chama assim AD, álcool e outras drogas, né? Assim, vou falar de mim, depois eu concluo com ele. Amém. Esse álcool e outras drogas, maconha, cocaína, pasta base, pedra mesmo, né? Muita bebida. Quantas vezes eu cheirei gasolina e cheirei outras coisas aí devido à ausência de outras drogas, né? Então, o nosso contexto, a ideia desse podcast é revelar que existe recuperação. Eu estou aqui com duas pessoas que chegaram aqui precisando de ajuda na comunidade terapêutica, num contexto de álcool e outras drogas, e por isso você vê a emoção do Júlio, porque não é fácil para uma pessoa que usa pasta base, usa pedra, uma pessoa que tem um histórico terrível nas drogas, e você vê aí um ano praticamente sem nada, sem cigarro, é uma vitória. Então, por isso, a ideia desse podcast hoje é transmitir que existe sim recuperação. Existe recuperação sim. Existe tratamento. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou deixar o nosso querido Fábio Basílio, que também se encaixa aí nesse contexto, né, Basilhão? Bom dia. Fique à vontade aí para cumprimentar o pessoal da rádio com as suas expressões. Primeiramente, Patrick, eu queria agradecer a oportunidade e agradecer a Deus e toda a família Esquadrão, a qual nesse período todo tem colaborado com a minha continuidade no meu tratamento aqui dentro. A minha história, ela não foge muito das outras, né? São bem parecidas. Eu, quando cheguei no Esquadrão da Vida, eu tinha, como toda pessoa que tem problemas com álcool e drogas, ela sempre acha que é dono da situação, que ela tem o domínio da situação. E a minha história não foi diferente. Eu estava me afundando, até que eu encontrei um casal de amigos, a qual me trouxe até o Esquadrão da Vida. Quando eu cheguei no Esquadrão da Vida, a intenção era 90 dias. E foi até engraçada essa história, porque esse casal continua comigo até hoje. São dois pastores que eu amo muito. E eles falaram assim: Basílio, você precisa de ajuda. E quando eles me tocaram, essa palavra me tocou muito. Você precisa de ajuda. Você aceita ajuda? Eu falei, aceito. Porque eu vi que não tinha. Com as minhas próprias forças, eu não conseguiria sozinho. E eu aceitei a ajuda. A esposa dele, pastora Kate, um beijo, falou para mim assim: 3 dias, vamos agora. Falei, não, preciso de 10 dias para me organizar e eu vou. E ficamos naquele incógnita, 3, 10. Aí o pastor Tiago falou para mim: tudo bem, 10 dias. E quando aconteceu essa situação,
Nem minhas filhas acreditavam que eu viria. E isso eu me lembro como se fosse hoje. Foi numa sexta-feira, dia 10 de novembro do ano passado. Eu liguei para ele à noite, falei, estou pronto. Amanhã às 8 horas você pode passar na minha casa, que eu já aprontei minhas coisas. E realmente isso aconteceu. E nesse caminhar todo, Patrick, é muito engraçada a minha história, porque eu cheguei aqui como se fosse ficar 90 dias. E aí a esposa do pastor Adilson falou para mim, não, são 9 meses o tratamento. Na realidade é 1 ano, né? E eu falei, meu Deus, mas tudo bem. Se eu tomei essa decisão na minha vida, eu vou ficar o tempo que for preciso. E eu tenho uma palavra que eu digo todos os dias. Eu gosto muito dela. Eu costumo acordar de manhã cedo, erguer as mãos para cima e dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu me entreguei. Eu tenho muito a agradecer a você, Patrick, pastor Chamorro, e as demais lideranças dessa casa, porque são várias, mas você teve uma participação direta no meu tratamento. O Chamorro também, o pastor Samir. E nessa luta toda, nessa caminhada, eu todos os dias agradeço a Deus, porque quando você está em situação, chegando a uma situação quase que deplorável, você perde tudo. Tudo que você ama, família, dignidade, caráter, você vai perdendo tudo. Perde toda a moral, né? Toda a moral. E você acha que tem controle da situação, né? Que é o pior, né? É verdade. Não, deixa comigo. Tô bem, eu tenho o controle. Mas na realidade, meus irmãos, é totalmente o oposto. Quando você chega num estágio... E o interessante disso aí, só te interrompendo, é que a gente está numa situação e parece que não, mas está todo mundo vendo, né? Todo mundo. É a gente que tenta maquiar ali, mas na verdade os familiares, as pessoas mais próximas, todos sabem que você está afundado, que você está feio na foto. Tem uma situação até engraçada, que hoje eu lembro muito assim, e era o gatilho, né? Eu quando eu usava, eu tinha o hábito de dormir bem tarde, e ligar para minhas filhas, e aí, como é que tá? Tudo bem? Pá! Ela sabia que eu tinha usado. Então são sinais assim que a gente vai deixando, né? Nas pessoas que você ama e que estão próximas de você, e você acha que ninguém está sabendo, que ninguém sabe, só você é o dono da situação. Mas voltando à minha situação, eu fui... O começo não é fácil, você tem vontade de desistir disso, daquilo, mas quando você honra o nome do Altíssimo, eu não sei, é sobrenatural as forças que você adquire. E isso foi, sabe, eu fui buscando, participando e vivendo isso aqui, isso foi entrando assim na minha veia, Patrick, de uma forma que hoje eu posso até te dizer assim, é até difícil você ficar longe da família Esquadrão, né, Júlio? É verdade. Porque é contagiante quando você admite que você passou por um processo, que você tem uma vida nova, que você está em processo de restauração. Terminei o meu processo aqui. Hoje eu recebi o convite, hoje não, né? A participar, né? Do estágio no Esquadrão da Vida, a qual eu já estou quase terminando. Passei por um processo, teve aqui uma formação, que é o nosso curso Rema. Ou seja, eu só acrescentei coisas boas na minha vida. Verdade. E estou muito feliz, porque lá fora eu tinha um trabalho que envolvia, sabe, o social. E de uma forma assim, tão natural, o social acabou caindo de paraquedas, vamos dizer assim, dentro daquele contexto que eu gosto muito. E aqui a gente está aqui para se ajudar o próximo, e é muito lindo, cara. Eu estou assim muito, muito contente mesmo. Tenho agradecido todos os dias a Deus. Eu tenho
reconquistado tudo que eu perdi, a dignidade, o meu caráter, a minha família. Minhas filhas estão super próximas. Mesmo quando eu estava doente, elas nunca me abandonaram. Então eu queria até mandar um beijão para minhas filhas, eu tenho certeza que elas estão curtindo esse momento. E dizer para a família que está em casa também, família, não desista do seu ente querido, porque tem jeito. Quando você coloca um objetivo na sua vida, um propósito na sua vida, e busca, sabe? E busca no Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. E são N coisas que me proporcionaram esse tratamento. Hoje eu estou até muito assim, sabe? Muito feliz, porque os pastores que me trouxeram aqui, que me trouxeram aqui, hoje estão fazendo um podcast, né? O podcast não, devocional. Uma vez na semana. Na semana, tanto na masculina como na feminina. Isso é muito se envolveram com a obra, né? Nossa, e o pastor, já vieram na igreja. E o pastor Tiago, Patrick, foi até engraçado que ele olhou para mim um dia dentro do carro dele e eu sempre levando ele na conversa. Sempre na conversa. Aí um dia ele parou o carro assim, ele botou os 2 dedinhos em mim e falou assim: cara, eu te amo. Eu não vou desistir de você. Amém. Prova disso. Estou aqui. Amém, Basílio. E o Patrick dispensa comentários, né? Amém. É um paizão, Amigão, é um paizão, né? Amigão, é um cara que conhece, sabe, esse tratamento, conhece a palavra, tem um entendimento da palavra que às vezes até eu brinco com ele. Poxa, Patrick, que honra estar ao seu lado, porque ele Amém. é um cara muito abençoado por Deus. É verdade. É isso aí, Patrick. Amém. Júlio, falando assim do projeto terapêutico, ele, para quem está nos acompanhando, o Júlio, ele concluiu o projeto terapêutico de 9 meses aqui estabelecido na CT. O programa de tratamento são 9 meses, como o Basílio disse, né? Que ele chegou aqui querendo ficar somente 90 dias. Ali logo na entrevista, a Dayana não falou, não, já é 9 meses, ele já foi entendendo. E muitos fazem isso, né? Vem com uma pré-programação. Ah, vou ficar 1 mês. Não, vou ficar 3 meses só, tal. E aí acabou que tanto o Júlio César como o Fábio Basílio, eles concluíram o projeto terapêutico de 9 meses. E eu quero perguntar para o Júlio, depois vou fazer algumas perguntinhas básicas para vocês. O que você encontrou de desafio? O que você encontrou relacionado à programação da casa? O que eu falo de desafio, de conflitos, de luta, de dificuldade, de sentimentos? O que você poderia dizer, até mesmo para quem estiver ouvindo esse podcast, pensando em buscar um tratamento e às vezes a pessoa tem um receio, né? É assim, Patrick, no meu caso, sabe, a gente tem um histórico muito grande lá fora de profissionais, sabe? Porque todos nós temos profissões, né? Sim. E automaticamente nós como profissionais em várias áreas, tipo tanto eu, tanto você, tanto o Basílio, a gente somos difícil de aceitar regras, aceitar normas e regras. Então, para mim, foi muito difícil. Mas assim, devido o cronograma da casa, muitas pregações, muitas ministrações, igual o Basílio falou, devocionais de várias pessoas, como você, pastor Ederson, pastor Samir, pastor Magali, vários pastores, sabe? A gente tem que começar a entender que a dificuldade vai vir. E eu passei esse processo aqui durante 9 meses, cara, e não foi fácil, mas só que durante um período eu soube entender que se a gente não cumprir regras e não cumprir porque regras você ser mandado por pessoas é um obstáculo na nossa vida, mas só que a gente tem que superar isso. E eu soube superar. E para responder a sua pergunta, para dizer para pessoas lá fora, famílias que estão precisando de colocar pessoas aqui que estão necessitando desse internamento, essas coisas. Tipo, dá certo sim, cara. Sabe? Funciona. Funciona, porque, cara, como que não funciona? Eu e o Basílio tá aqui dizendo para vocês que funciona sim. Lógico que, primeiramente, crendo em Deus,
base bíblica que nós falamos. Mas o ponto mais crítico para mim foi obedecer regra, Patrick. Mas é assim. A dificuldade superei. maior sua foi. A dificuldade minha foi obedecer regras, mas. Horários, né? A disciplina do cronograma. Você imagina você acordar todo dia às 6 horas da manhã? Você imagina você sendo buzinado todo dia por esse sino, cara. Mas é necessário. Ontem eu falei numa live, eu contei os sinos ontem. É um 6 horas, outro 6h20. Daí tem um 8 horas. Daí tem ali perto do banho, que é uns 10h50, o do almoço, depois o despertar de 13 horas, depois o lanche no horário das 15, depois o banho, depois o de 18 horas, depois do 21. Aí depois E tem depois 15 para as 10. E depois de 10 horas. E São 10 praticamente, ontem eu falei 10, mas agora recontando deu 12. Deu 12. Então, ou seja, são 12 sinos diariamente. Imagina isso aí em um mês, agora fazendo o cálculo em um mês, imagina em 9 meses. 9 meses. Que dá 270 dias, ou seja, é gerado... Mas eu vou te falar gerada uma estrutura de responsabilidade e disciplina que foi exatamente o que vocês passaram. Você, se me permite, Patrick, você falou dos 12. Eu não posso esquecer que os 12 passos foram muito importantes para mim. Puxa. Porque eu vivi, eu comi as palavras. A literatura do NA. Do NA. Então, os 12 passos, assim, foram, para mim, muito importantes. E qual que foi a sua dificuldade, Basílio? O seu desafio aí, aonde que você... Porque a gente encontra em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes encontramos os impasses, as dificuldades na vida financeira, às vezes na vida familiar, casamento, então, nem se fala para quem já foi casado, né? Tantos mandamentos bíblicos, princípios espirituais para casamento, porque o Senhor já prevendo, né? O Criador do casamento, que é o Senhor. Então, ou seja, para tudo existe aí os desafios, qualquer área que seja. Qual que foi os seus desafios aí, nesse período de 9 meses, no início? Bom, Patrick, o irmão Júlio já passou algum dos desafios, eu gosto muito do Júlio. A gente sempre teve uma ótima convivência, né, Júlio? Ótima. Mas assim, para mim, um dos maiores desafios foi o seguinte... Eu passei por N's empresas, cargos comissionados. Eu tive, assim, uma importância muito grande profissional lá fora. E quando você deixa tudo isso, você entendeu, para ter humildade e passar a viver um outro lado da situação, você tem que ter muita humildade. Você entendeu? Mas eu tirei isso com excelência, porque eu não olhava para os lados. Eu coloquei um objetivo na minha vida, coloquei um foco na minha vida e tirei de letra. Você sabe por quê? Eu acho que a chave do sucesso desse tratamento é a humildade. Sabe? Eu acho que todos, quando chegam nesse tratamento, têm um pouquinho de soberba, sabe? Porque você está naquele processo, você está intoxicado. Até a própria dependência química, né? Te deixa meio que na exatamente, neura, né? A própria dependência química gera isso, né? Gera isso, essa autossuficiência, o egocentrismo, tudo essas é a característica do dependente químico. Justo. Então, Patrick, para mim, no começo, foi um pouco difícil. Sabe, porque a intolerância era zero. Mas assim, eu fui entendendo o processo na caminhada e tem vocês que são altamente capacitados para nos orientar, né, Júlio? Isso. E eu fui um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Mas o que eu gosto mais, né, nesse tratamento, que eu gostei mais nesse tratamento, foi de estar aqui agora nesse momento aqui, assim, sabe? Sentindo uma nova pessoa, uma nova criatura. Podendo expressar, né? Nossa, podendo expressar aí praticamente, aí normalmente tem bastante pessoas que acompanham a gente. Nossa. Depois desse podcast também, vocês podem assistir, você que estiver me ouvindo, fica no canal da rádio. O pessoal da equipe ali, o Paulo e o Barnabé, eles editam e depois fica disponível. Hein, Patrick, só pegando um gancho do Basílio,
é muito importante, cara, a gente respeitar normas e regras, sabe? E foi necessário, né, Basílio, a gente passar por esse obstáculo que é grande, cara. Porque a gente não aceitava lá fora ser mandado por pessoas cumprir regras. E eu vou te falar para você, Patrick, sabe, e para todos que estão ouvindo, que a gente se torna até mais humilde. Porque pensa, aqui na minha frente tem um homem mais velho do que eu. E do meu lado, mais velho do que eu. A gente aprende a ser humilde. A gente aprende com a recuperação a gente ser humilde, respeitar. O Basílio me respeita, eu respeito o Basílio. E tem muitas pessoas na comunidade aí fora também que são mais velhos do que eu e mais velhos que o Basílio. E eu respeito eles e eles me respeitam. O próprio convívio dentro da comunidade, por ser um número de 82 acolhidos, sabe? Porque de diferentes lugares, né? Com personalidades diferentes. Porque, ó, hoje a gente dorme no mesmo quarto, eu e o Basílio, sabe? Em camas separadas, né, Júlio? E tem, lógico, e tem pessoas e tem coisas que ele pergunta pra mim e eu respeito ele e ele me respeita, sabe? E a gente aprende isso. A gente aprende isso, cara, na CT, sabe? Por isso que é necessário a gente passar pelo processo, respeitar normas e regras, sabe? Você imagina o Basílio hoje, ele respeitando normas e regras que eu passo para ele. O homem mais velho do que eu. E lá fora a gente vai ter que... Ele não precisa revelar a idade dele, com certeza não precisa. Não precisa, mas as filhas dele têm minha idade, um pouco mais velha, talvez. Então, por aí você já consegue imaginar, né, a idade que o Basílio tem. Então, também é difícil, é um desafio. Uma pessoa que já passou dos 50, ali que está beirando 60, uma pessoa que já viu tantas coisas, se submeter a um programa terapêutico, exige humildade, exige coragem, exige determinação. E eu vou te falar pra vocês, viu, que a gente sai humilde, viu, Patrick? Depois de um tratamento bem feito, a gente vira humilde mesmo, porque quem diria eu humilde, cara? Né? Quem diria eu humilde? E hoje a minha mãe, meu pai, sabe, meus familiares, a minha filha, cara, com 17 anos, eu tava conversando com ela ontem, mandei, você falou assim, amanhã você vai participar do podcast. Primeira pessoa que eu mandei foi minha filha. Ela falou, parabéns, meu pai, que honra, que maravilhoso você passar por isso. E ela falou, nossa, mas como que você está humilde? Olha. Pegando um gancho na sua conversa, Júlio, você falou de amor. Uma das coisas que eu mais amo aqui dentro do Esquadrão é o amor dos meus irmãos. Amém. Sabe, aonde eu chego, sabe, é um carinho tão grande com a gente, né? É verdade. Tanto aqui como nas outras unidades, na Casa Resgate, unidade feminina. Aonde eu chego, todo mundo já me chama, né? E aí, Basilão? E vem correndo, me dá um abraço. Então, de alguma forma, você acaba adquirindo uma nova família, né? Tá vendo como a gente Isso é muito importante. O Patrick mesmo, nossa, a família dele eu amo de coração. Sabe, a mamãe dele, sabe, é muito gratificante. Esse ambiente que você está falando é uma realidade, porque quando você, vamos dizer assim, cumpre o período de 9 meses dentro da instituição, é um tempo suficiente para você desenvolver novos vínculos, novas amizades, alterar algumas situações, por isso que é importante esse período. Porque 9 meses você cria novas amizades, né? Você se envolve com outras pessoas. Então, o Esquadrão também, o projeto terapêutico tem essa característica, né? Que uma das coisas que a literatura aplica é você mudar o ambiente, mudar as amizades. Porque as velhas amizades, as coisas passadas, normalmente para um dependente químico, está tudo relacionado à droga. A droga, a atividade. A correria, é os manos, né? Vamos falar assim. E aí, que é as pessoas aí do nosso convívio passado. Porque nenhuma pessoa comum vai querer ficar andando com usuário de pasta base, não é? Patrick, o cara vive só na correria, Patrick, 24 horas por 48. Ontem, desculpa interrompê-lo, mas ontem aconteceu um fato assim que me chamou muita atenção e ao mesmo tempo me deixou assim, sabe, cheio de mais energia para seguir em frente. Eu saí com o pessoal para ir até o médico e encontrei um empresário, cara, amigo meu,
que eu nem sonhava que ele sabia que eu tinha vindo para um processo. Porque às vezes eu saio com o carro do esquadrão, né? O carro tá adesivado, Esquadrão da Vida, mas ele já sabia. Cara, ele veio, a gente tava na... Ontem isso aconteceu, até é importante eu dar esse testemunho. Orildo, um grande abraço para você, meu irmão. Ele veio me dar um abraço na calçada e falou, cara, tô muito feliz por você. E ele sabia do seu contexto passado. Sabia. E ele veio assim, foi tão gratificante para mim, porque ele veio e me deu um abraço assim, um abraço de verdade, e me disse assim, cara, tô muito feliz de ver você de novo, de volta. Verdade. E uma coisa que me chamou a atenção, no Esquadrão da Vida. Eu fiquei tão emocionado na hora assim que eu nem quis saber de mais nada, né? Mas eu ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o mês. Isso é muito gratificante. E isso, mais uma vez, prova que você vem, aos poucos, recuperando o seu caráter, a sua dignidade, o seu relacionamento com as pessoas lá fora. Porque, Patrick, tem uma coisa que eu digo assim, quando nós estamos envolvidos, você entendeu, nesse mundo obscuro que é as drogas, a gente não tem noção do que está acontecendo em volta de você. Você entendeu? Você acha que tá tudo normal. Cara, todo mundo sabe que você tá usando ou que você tá bebendo. Sabe? Eu acho que as pessoas, assim, quando você tá envolvido mesmo com as drogas, você acha assim que ninguém sabe de nada. É verdade. Mas todo mundo vê você tem uma transformação. Você muda seu comportamento, você muda seu caráter, você muda, sabe, a mudança é assim, é muito, é geral, vamos dizer assim. Então, hoje, nossa, você sai assim na rua, cara, parece que você está vivendo uma outra história. E isso não foi a primeira vez. Hoje as minhas filhas, sabe, a gente tem aquele convívio, liga. Mesmo que a gente não perdeu os laços quando eu estava doente, mas a gente percebe que isso aumentou muito, sabe? É muito gratificante. E mais uma vez eu agradeço a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui. Queria falar assim, Patrick, sabe? Você acabou de falar sobre pessoas, conhecer novas pessoas, mudar o vínculo, sabe? Isso me fez lembrar que enquanto eu estava no uso, cara, obsessivo da pasta base, sabe? Eu tinha coisas na minha cabeça que apagou, sumiu. Era só usar. E isso no centro terapêutico, de conhecer pessoas novas, fez ativar tudo, cara. Emoção, alegria, sentimento, amizade, sabe? Convívio, abraço, beijo, sabe? Amor ao próximo, cara, né, Júlio? Hoje, Basílio e Patrick, eu posso dizer que eu sou um homem completo, sabe? De sorriso, cara. Muito tempo que eu não sorrio. Que eu não dava um sorriso, cara. Muito tempo que eu não contava algo para alguém e ver a pessoa agradecendo por esse algo que eu contei. Sabe, hoje, em convívio com o Patrick, acabou de falar, conhecer muitas pessoas diferentes. Aqui a gente temos 70 homens, 80 homens. 82. São 82 amizades Se somar novas. com os coordenadores, com tudo, o corpo, a equipe, né? Vamos dizer assim. E isso se encaixa, eu tô te falando. Chega a 100. Tipo, o Patrick já me fez sorrir, cara. Novamente. O Patrick já me ativou a minha leitura base bíblica, sabe? O Patrick me ativou o nível espiritual que eu tenho, sabe? Então, como eu não vou dizer que dá certo, Patrick, sabe? Dá certo, sim. Por mais que haja desafios, haja Patrick, dificuldade, dentro desse confinamento, vamos dizer assim. Mas dá certo, o Patrick, Júlio, tem uma coisa assim que me chama muita atenção. Ele fala pouco, mas é muito sábio. Por várias vezes, vou até fazer um comentário sobre o Patrick, por várias vezes, cara, eu tava naquela, sabe quando você tá naquela neura de quero ir embora, não até pela droga, não, mas de você tá assim, eu quero,
sabe? Chega assim, aí, Patrick, sabe? E o Patrick, na inteligência, na sabedoria, ele conseguiu administrar. Não sei se você lembra disso. Isso se chama amor, né, Basílio? Esse ele amor conseguiu contornar esse cidadão aqui aos poucos. E estou aqui até hoje. Sou muito grato a você, Patrick. Amém, glória a Deus. Então, eles falam assim, é porque eu sou coordenador de tratamento, e aí acaba que eu tenho um pouquinho um olhar clínico, né? Ou bastante, às vezes, e a gente acaba percebendo no dia a dia os acolhidos com algumas dificuldades, com o semblante meio caído, com excesso de preocupação. Daí a gente acaba que a gente se envolve ali de uma forma brincando, às vezes um pouco meio firme, às vezes... Então tem uma forma, uma abordagem motivacional. Então a gente trabalha dentro desse esquema, por isso que eles comentam assim, né? Mas eu sou muito feliz, não só por vocês. Agora, essa visita agora aqui no Esquadrão, normalmente a gente certifica nos dias da visita. Tem 11 meninos completando o projeto terapêutico aí. 11. Alguns de fora, né? Então são muitas famílias, são, como vocês dizem, né? O Basílio falando das filhas, o Júlio também falou da filha. Então uma coisa que é muito interessante, por trás de todo dependente químico tem uma história. Teve uma mãe, teve situações que aconteceram no passado, tem os traumas, tem os desafios. E aí, quando chega aqui na comunidade terapêutica, que aí cessa o uso da droga, cessa o uso do álcool, aí começa a gerar as reflexões. E é nesse campo das reflexões que entra a luta, que entra os desafios, que exige a necessidade de perseverança do acolhido. Assim, eu também passei por um projeto terapêutico. Aqui, também passei aqui. Sou um fruto do Esquadrão da Vida também. E eu passei luta, saudades, dificuldade com a liderança também. Porque às vezes a gente, na posição de acolhido, a gente não consegue entender a liderança. E existe, assim como a gente também não conseguia entender a esposa, a mãe, os filhos, a gente tinha essa dificuldade, já é algo arcaico. Essa dificuldade, é algo antigo, né? Vamos dizer assim. Então, daí quando chega aqui, a gente transfere. Às vezes transfere para o acolhido, que é o companheiro de quarto ali, que nem os dois dormem no mesmo quarto, mas em camas separadas, né? Isso, Em nome de Jesus. E aí, o que acontece? Acontece que aí entra o terapêutico. O cronograma da casa, as normas e regras, o dia a dia proporciona o quê? Um senso de responsabilidade. A ideia do terapêutico, porque não existe um remédio que trata a dependência química. Tivesse algum comprimido, por mais que haja psicotrópicos, os psicotrópicos eles auxiliam na questão neurológica, né? Como que eu posso relacionado ao humor, como que é a palavra certa? Transtornos. Pessoas com transtornos, né, de esquizofrenia, bipolarismo, e existem vários transtornos que agora eu não lembro o nome, até porque eu não sou psiquiatra, né, nem psicólogo, mas existem os transtornos, as dificuldades, que aí os psicotrópicos auxiliam. Não quer dizer que os psicotrópicos vai tirar o desejo e gerar o compromisso, pelo contrário, às vezes deixa a pessoa mais para baixo ainda. O cara anda devagar, não consegue ser proativo, não consegue ter uma dinâmica. Então, na verdade, o que gera a recuperação é a responsabilidade que o programa terapêutico nos proporciona. Que, na realidade, Patrick, você tocou num ponto muito importante, porque quando você está na adicção, a maioria dos acolhidos, ele entra no mundo, ele para de trabalhar, ele para de ter sua higiene pessoal. Não existe horário de acordar. Não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, ele não tem horário, não tem regras. Ou seja, ele se lança, né? Na verdade, nessa questão que a droga, cara, se lança, esquece de tudo. Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto, mas é assim, normas e regras. Tudo isso que a gente é cobrado dentro do tratamento, Júlio, é a importância de trazer você de volta ao mundo real. Ao mundo real. Você entendeu? Verdade. Que é acordar, você ter obrigação, você ter horário, ter responsabilidade. Mas você vai entender isso lá na frente. Porque quando você chega na comunidade,
É aquilo que a gente tava falando, né, Patrick? Dificilmente você quer aceitar algumas regras. Então, mas aqui, graças a Deus, eu tenho a agradecer a Deus porque todas as pessoas que estão envolvidas, você entendeu? Aqui na recuperação de todos os nossos irmãos que venham até aqui, você entendeu? Para tratamento, eles são muito bem preparados. Seja os nossos pastores, psicólogos, assistente social, a própria direção da casa. Então eu acho que o Esquadrão da Vida hoje, acho não, tenho certeza, né? Já é referência nacional, né? Acabamos de falar. Sim, com aí, certeza. Né? Aqui nós já acolhemos praticamente pessoas de todos os estados do Brasil. Aí. E de fora de todos também, os lados né? de fora. Tem pessoas da Bolívia, já né? Teve Paraguai, já teve da Venezuela, já teve do Paraguai. E é excelência o tratamento que o Esquadrão da Vida tem dado a nós. E eu vou falar particularmente de mim. Sou muito honrado, muito grato e muito feliz por esse processo que eu passei aqui dentro. É verdade. Amém, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, agora para quem está acompanhando, para entender melhor. Eles concluíram o projeto de 9 meses, o tratamento. E aí o que a casa aqui proporciona? O direito de estágio, de ficar 90 dias num treinamento, aprendendo, assim, exercendo um auxílio aos coordenadores, passando por setores, assim, quase um bombril, na verdade. Mas assim, eles acabam sendo eles apoiam a liderança, sai daquele lugar de acolhido, né? Até o quarto é diferente, né? Tem um quarto diferente, fica ali que eles têm acesso aos celulares deles, que faz parte também da reinserção social, que aumenta o vínculo. Então, todo acolhido, é lógico que passa por uma avaliação da equipe, não é todos que se encaixam aí para esse programa de estágio, mas uma boa parte se encaixa. E o que eu quero fazer essa pergunta para vocês? Qual que é o desafio de vocês? O que vocês têm encontrado aí? O que vocês têm achado? Começar pelo Júlio. Nesse período que você está inserido no programa de estágio. O que você pode dizer para nós? Bom, Patrick, primeiramente, o estágio está me fazendo muito bem para mim, sabe? Mas é muito mais trabalhoso do que ser interno, cara. Porque eu não sabia que era tão difícil. Porque igual foi falado no começo, a gente passou por um processo que era difícil atender as regras, sabe? E agora eu tô passando regras para eles, sabe? Como que é difícil, sabe? E a gente tem que ser mais calmo, a gente tem que saber lidar com os meninos, sabe? Porque, como eu falei no começo... Se existe um respeito, agora... Sabe como que exige mais respeito ainda. Como que é difícil você falar para o menino assim, você tem que fazer isso, e você vê na fisionomia que ele não tá legal, que ele não quer fazer, e você motivar ele a ele fazer. É muito difícil passar por esse processo de estágio, mas eu sei que vai ser ótimo, mas a gente tem que lidar muito com isso, sabe? Mas é amor. Existe os desafios também. Amor, a gente tem que ser mais amoroso do que a gente ser interno. Cara. Você sabia que tem alguns que desistem do estágio, né? Assim como também tem vários que desistem do projeto. Chega aí 3, 4 meses internado, né? No acolhido, vamos usar essa expressão. 4, 5 meses acolhido, eles desistem, não suporta mais, não aguenta. Aí entra aí as famosas crises de abstinência, os conflitos. E aí eles busca uma fuga, e a fuga normalmente é a desistência, pede para ir embora, daí entra a família, entra todo o processo de desistência, é uma luta. Mas também existe também o estagiário que desiste. Muitos casos, às vezes, eles não suportam esse lugar que você está falando. Mas sabe, de lidar com o acolhido, que às vezes está revoltado. Exatamente. E normalmente, vamos dizer assim, como ontem você era acolhido e hoje você passa a ser um estagiário dentro da instituição, eles já olham diferente também, existe tudo isso aí. Eu queria fazer um comentário, Patrick. Justamente você tocou no ponto que estava aqui passando na minha cabecinha.
ontem nós estávamos Acolhidos. no mesmo quarto, no mesmo processo. E uma coisa me chamou muita atenção que eu não me programei. Eu tenho certeza que é Deus cuidando da minha caminhada, porque para mim foi um pouco mais fácil pelo seguinte, foi até engraçado, eu terminei o meu tratamento, mas eu não saí do meio dos acolhidos. Você percebeu isso, né, Júlio? Não, é. Eu fiquei lá não sei quanto tempo no mesmo local, aí até o pessoal falou, ó, agora Precisa mudar de precisa de mudar. mudança de quarto. Você ficou no mesmo. Mas isso de alguma forma me trouxe uma certa assim segurança entre eles. Você entendeu? Porque até veio os comentários, falou, pô, Basilão, você tinha que estar lá, você está aqui. Eu falei, vida que segue. Então, mas é difícil, porque você passa de um processo, você vai para um outro processo, e aí vem, eu não vou dizer conflito, mas existe assim um conflito de aceitação. Porque Existe. ontem você era acolhido, hoje você está no estágio. Amanhã, quem sabe, você pode ser um coordenador. Mas isso é aquilo que o Júlio comentou. Cara, coloca a humildade na frente, coloca o respeito pelo seu irmão, você entendeu? Abraça ele naquele momento que ele está precisando, você entendeu? Você não precisa da soberba, da arrogância. E eu tenho certeza que se você juntar todos esses conteúdos, se torna mais fácil para você conduzir o processo. É que, na verdade, quando a gente era acolhido, a gente acabou de falar de humildade. A gente aprendemos a adquirir a humildade. E agora nós somos estagiários. A gente tem que ser mais humilde ainda, sabe? Como que você recebe um não de um acolhido, sabe? Você tem que ser muito humilde. E aqui a gente aprende muito a ser humilde. Igual nós comentamos no começo, né? No tempo do uso a gente não tinha... Estava tudo apagado. E hoje a gente adquirimos isso. E estamos colocando em prática. Eu quero comunicar uma coisa para vocês, aproveitar o pessoal que está acompanhando a nossa programação. Não somente o programa de estágio que se torna um novo desafio. Existe o desafio do acolhido, que vem todo arrebentado, que perdeu tantas coisas, com tantos problemas familiares, que chega até a CT, às vezes naquela situação, às vezes não, quase sempre na situação precária. Aí depois vem um período aí, como o pastor Samir às vezes faz essa expressão, engorda, fica bonito, né? Aí alguns vínculos familiares são restaurados. Vem um período de reinserção social, que a família se aproxima, que é o período após 6 meses, aí até os 9. E aí o que acontece? Aí começam a surgir os desafios. Então o que eu quero dizer para quem está acompanhando a nossa programação? Que não somente existe o desafio do estágio, mas existe o desafio do casamento. Exato. Às vezes o marido precisa voltar para cuidar dos filhos, trabalhar, correr atrás de novo, novamente ser um sacerdote da casa. Exatamente. E muitos não têm essa habilidade. Como dizia o meu irmão Arthur, encarar a vida de olho branco. Antigamente nós encarávamos a vida tudo usando maconha, tomando uma, empurrando do jeito, às vezes naquela prepotência, na arrogância. Aí o cara já toma uma, já fica... Então a gente tinha um costume, a maioria dos acolhidos, eles não sabem viver uma vida comum. E precisa ser treinado nisso. Ou seja, é lógico que existem as exceções? Existem. Mas nós temos esse desafio também de retomar o controle das nossas vidas. Uma coisa que é nova para um dependente químico, principalmente aquele que se afundou. Ter cartão de crédito, ter dinheiro, andar com dinheiro na carteira. Para alguns, para pessoas comuns, normal, né? É normal isso aí. Mas para um dependente químico que saía com a geladeira na costa para levar para a boca de fumo, 3 horas da madrugada, com um botijão de gás, que roubava a mãe, ou seja, ele fazia coisas absurdas para conseguir R$10, R$20, assim como mulheres também. Nós temos aqui a unidade feminina, históricos terríveis. E aí, para depois pegar um dinheiro na mão,
ter um pagamento. No dia a dia do ativismo, do emprego, porque todo o trabalho, né, já tem um nome de trabalho, gera, vamos dizer assim, uma carga de estresse. É proporcionado, então, a correria do dia a dia, daí chega a final da tarde, você imagina só. Então, existe o desafio pós-recuperação. E vocês estão nesse período. Eu, como tenho um tempinho a mais longe das drogas, eu vou ser sincero, eu já me acostumei, cresci nisso, já tenho uma maturidade, eu nem lembro mais de algumas coisas. Mas eu quero citar um testemunho aqui para vocês, que como sempre não tinha gasolina, quando eu tinha carro, era muita, sempre na reserva, sempre sem gasolina, sempre pedindo gasolina, e moto, sempre empurrando moto, essa luta da droga, sabe? E aí quando eu terminei ali meu período de estágio também, assim como vocês que estão inseridos no estágio, eu lembro que eu enchi o tanque da minha moto e demorava para acabar, e quando estava acabando eu já enchi e não deixava baixar a gasolina. E eu balançava assim o tanque, sempre com gasolina, e era novo. E quando estava com dinheiro na carteira, era novo. Então aquilo de início, até mesmo quando eu peguei o meu primeiro celular, já porque não tinha celular, né? Infelizmente o meu contexto não é um contexto de todos, mas da maioria é assim, celular vira fumaça. Né? É o primeiro, né? É o primeiro que vira fumaça na dependência química. Então, esse novo se torna também um desafio. Se torna. Então, existe o desafio do acolhido. Por isso que eu gosto sempre de falar nas minhas palestras, ensinar sobre isso. Que existe o desafio no projeto terapêutico de cumprir normas e regras, como o Júlio disse, né? De obedecer, de ser humilde, mas... Para deixar bem claro, ainda existe muitos desafios para vocês, muitos desafios. Eu sei que o Basílio, como eu disse que ele já é vovô, ele tem né, ele já teve muitos desafios na vida, tem muita experiência, mas dentro desse novo, existem muitos desafios. Eu quero deixar bem claro isso para vocês, para os ouvintes que estão acompanhando. A gente precisa estar bem daqui 2 anos também. Não é só nesse período, a gente normalmente existe algumas matérias que falam sobre você pensar a longo prazo, pensar a curto prazo, sobre a construção das coisas. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o que vocês estão vivendo, Basílio, é só uma introdução de tudo. Porque, como a gente estava falando desses degraus, ontem vocês eram acolhidos, concluir o projeto terapêutico estabelecido na CT. Hoje vocês são estagiários. Amanhã vocês são os futuros coordenadores. Lembrando que a obra está crescendo. Amém. Agora, final de semana, o pastor Samir está indo para a Bahia juntamente com a sua esposa, com a pastora Magali, com o pastor Tony, pastora Débora. Inaugurar. Você já imaginou que tremendo? Sempre, desde quando eu me conheço aqui com o pastor Samir, são 3 unidades. Agora tem uma nova. Eu estava imaginando onde que teve reunião com a família. Existe 3 grafos, está aqui no meu celular. Grafo de Baitaiporã, que é a unidade 2, lá onde o pastor Davi cuida, juntamente com a equipe de coordenadores. Tem a unidade feminina, que é aqui em Campo Grande, e a unidade 1, que é aqui a masculina, onde que nós estamos agora. Agora vai ter mais um grafo. Ou seja, como eu disse no começo da programação, o esquadrão está crescendo, Deus está dando continuidade para a obra dele. Ou seja, você já imaginou aquela região tudo da Bahia lá? Ou seja, o campo vai aumentar. Amém. Certamente, escuta o que eu estou falando, certamente vamos enviar mão de obra daqui para lá. Eu tenho certeza disso. Vai chegar uma hora que o pastor Samir vai talvez bater no ombro de vocês ou de outros, vai falar: e aí, filho, você foi acolhido, cumpriu o seu tratamento, passou pelo projeto do estágio, concluiu. Hoje você é um coordenador. E aí, bora para a Bahia? E aí? Assim também tem um projeto também em Coxim. E Deus vai gerar outros. Muitas coisas vão fluir. Então, qual que é a ideia? Os desafios. Os desafios. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre esse desafio do acolhido. Né? Vocês citaram alguns conflitos. A minha mãe ficou uns dias aqui em casa, Basílio. Ela fez um comentário interessante. Ela é muito inteligente, minha mãe é muito inteligente. Ela fez um comentário que poucas pessoas percebem, mas é algo que eu já carrego comigo. Ela disse assim:
Você sabe por quê? Você viu que os acolhidos não cansam? É porque o senso de responsabilidade deles é menor do que o seu. Eu falei, filha da mãe, não é que ela teve essa percepção? Você vê. Porque o acolhido, por mais que ele precisa se submeter a normas e regras, o nível de responsabilidade é mínimo. Porque a responsabilidade da instituição são dos coordenadores. Ou seja, então, a carga de responsabilidade maior está sobre a liderança. Então, o acolhido, ele simplesmente tem que pegar carona no rio. O nome já diz tudo, né, Patrick? Acolhido. Ele está acolhido. Ele está acolhido. Ou seja, ele está no colo de alguém, agora você não. Então, existe esse desafio de acolhida? É lógico que existe. Uma vez teve um coordenador, um tempo atrás já, que ele teve problema, recaiu e tal. Aí ele veio e voltou para cumprir o tratamento, precisou, como já aconteceu em outros casos também. Ele voltou. Daí ele começou a encontrar algumas dificuldades. Eu falei assim para ele, falei, pô, você foi coordenador, não vai saber ser acolhido? E é uma realidade. Então presta atenção, existe o desafio do acolhido, existe do estagiário. O pastor Samir também sempre usa uma expressão, que o estagiário ele não é nem acolhido nem coordenador. Então ele fica, não sai da moita e também não... Ele fica o vale da indecisão, que é uma coisa interessante, que também é treinado nisso, que ele não pode dar um grito, também não pode ficar quieto. Como é que ele... Então é proporcionado esse ambiente, é muito interessante. Mas eu quero falar com vocês assim, como futuros líderes, como futuros sacerdotes do lar, que eu tenho certeza que vocês vão... A Bíblia diz lá em Gênesis 2, né? Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Com certeza vocês, no momento, são sem aliança, estão solteiros, né? Talvez meio paquerando uma ou outra aí. Mas assim, só para que, dentro desse contexto, com certeza vocês vão precisar liderar a família, liderar a vida financeira. E isso vai exigir o que minha mãe disse, um senso de responsabilidade maior, um comprometimento maior. E isso aí nós aprendemos como acolhido, porque a gente começa no degrauzinho menor, o degrau da humildade, como o Júlio disse. Patrick, pode falar. Eu queria pegar um gancho na sua palavra aí. Eu acho que o maior desafio meu agora, Júlio, é liderar. Sabe o quê? Um passo de cada vez. Acho que o maior desafio agora é liderar a minha vida nova. E eu tenho certeza que estou no caminho certo. Amém, eu tenho certeza disso também. Estou no caminho certo. E o que você entende de desafio daqui para frente, dentro desse contexto, Júlio, que a gente está batendo esse papo? Em família? Em família, casamento. Em vida financeira, né? Até os recursos, né? Tudo que é necessário daqui para frente. Patrick, eu por enquanto já passei pelo processo, né? Do foco do tratamento, já... Graças a Deus. Graças a Deus, já cara. concluiu esses 9 meses. Graças a Deus. Hoje eu me considero um homem preparado. Um vencedor. Um vencedor, um homem preparado. Mas... Lembrando que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém. Sobre família, lógico que você acabou de falar que ninguém vive sem ninguém. E eu creio que Deus, ele está preparando tudo, sabe? E não vou muito com sede ao pote, não, igual você falou. Tem as paqueradinhas, tem uns olharzinhos, tem isso aí que você acabou de falar. Tem, lógico que tem. O celular já proporciona também alguma coisa, né? Também. Antiguidades, pessoas, sabe? Mas é assim, cara, eu tô deixando na mão de Deus, sabe? Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia mesmo nos diz isso, que Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que Deus, ele vai me capacitar mais para isso, para ser um homem mais digno, um sacerdote com excelência, sabe? E também creio que eu sou um homem responsável. Eu sou um responsável, igual o Basílio acabou de dizer. Que um passo de cada vez. Sim. Mas tudo perante nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver o que Ele nos tem para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. É o sonho, né? É o sonho. Eu gosto de trabalhar, às vezes, aconselhando alguns acolhidos. Eu aprendi isso aqui no Esquadrão.
E ao longo do tempo a gente vai se aperfeiçoando. Eu aprendi com o psicólogo Ricardo, que foi meu psicólogo aqui no esquadrão. Hoje ele não trabalha mais aqui. Ele tinha um pouco de dificuldade de expressão, às vezes, em grupo. Eu lembro dele. Mas aí ele falava sobre construção. E uma construção não existe como ela acontecer de imediato. E esse fast food das nossas vidas não é real. É um processo. Até você ver que entre a libertação no Egito, o povo escravizado 430 anos ali por Faraó, que é a representação do mundo, a representação dos demônios, da prisão, entre o Egito, Basílio, e a promessa de Deus, que era a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, Sim. existia o deserto. Entre o Egito e a promessa, a terra de Canaã, o lugar de descanso, existia o deserto. Sim. Que é uma figura de um processo, né? Que é onde Deus exige esse processo e não há como fugir. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que esse processo é necessário. E dentro desse processo é gerada a famosa, é onde a gente constrói. É um trajeto. Então não existe como a gente querer que as coisas aconteçam para amanhã, que é uma das características do dependente químico. Sim. É imediatismo. Tudo rápido. Tudo rápido. O que acontece rápido. Tudo agora. Então, ou seja, a gente precisa ter paciência. Paciência para concluir o plano. Paciência para esperar em Deus, como a Bíblia diz no Salmos 37, de esperar nele com confiança, aguardar pacientemente. A Bíblia fala um texto que eu amo muito, Hebreus 6,14, e Abraão, depois de esperar pacientemente, alcançou a promessa. Então, eu tenho eu carrego essa estrutura comigo. Eu, como o Senhor tem ministrado no meu coração, vou compartilhar aqui com vocês nesse podcast. Eu sei que algumas coisas vão acontecer daqui 7, 8 anos. Olha que loucura. Isso aí é para quem é crente, tá bom? Loucura. Eu não preciso nem visualizar elas, a realidade. Mas eu sei, no meu espírito, a percepção que o Senhor Jesus gerou, o Espírito Santo, eu sei que, então pode se colocar na banguela, trabalhar o que precisa ser trabalhado, ser fiel, como o pastor Samir sempre nos ensinou, ser fiel no pouco, cuidar daquilo que Deus tem nos dado hoje, ser fiel com as coisinhas que Deus tem nos dado, trabalhar nessas estruturas. Poderia dizer para quem é acolhido, né? É lógico que não vai ter nenhum aqui ouvindo o podcast, mas o acolhido ele precisa aguardar essa gestação de 9 meses, para que algumas coisas sejam geradas, para que a família possa de novo falar, poxa, meu pai, a filha é a Ana, como que é o nome da outra? É Ana Carolina, Camila. Ana Carolina, Camila e a Fabiane. A Fabiana. Olhar assim e falar, puxa, o pai, uma conversando com a outra sem ele saber, um exemplo que eu tô dando. Puxa, você viu o pai? E não é que deu certo, olha lá, olha. E isso, não um dia ou outro, um dia de visita, não um curto, não, mas daqui 2, 3 anos falar, puxa, ver de fato um pai mudado, para que não aconteça assim como o famoso fogo de palha, que gera uma frustração na família. Verdade. Ontem eu falei isso na live das famílias, que olha assim e fala, nossa, o pai tá bem, tal, de repente, pum, o pai. Aí fala, mas estava tão bem, por que aconteceu? E os pastores, e os quadrão? Mas por quê? Porque daí gera o quê? Gera descrédito. Por isso que muitas pessoas não acreditam na recuperação. Gera dúvida. Gera dúvida. Muitas pessoas não acreditam. Por que não acreditam? Por causa das quedas. Por causa do mau testemunho. Por que muitas pessoas são frustradas hoje com pastores? Porque são pastores que dão mau testemunho, que escolheram caminhos errados. E aí o que vai acontecendo? Vai gerando um descrédito. Então também é gerado um descrédito no meio da recuperação. Tem gente que não acredita. Patrick, eu queria pegar um gancho na sua fala e fazer um comentário. Que durante esse processo todo que você passa, durante esse tratamento que você passa aqui, vem N coisas na cabeça da gente. E uma delas foi assim, entender
Deus me deu 3 filhas lindas, maravilhosas, estão muito bem encaminhadas. Por que eu tive esse lapso de, sabe, de dar esse escorregão aí? Mas durante o processo todo, que eu acho que a chave, você entendeu? A chave do seu tratamento tá na palavra o espiritual. É a chave. Olha, eu tô até arrepiado de falar isso. Porque quando eu entendi por que o Fábio, olhei assim à minha volta, eu não tenho dependentes na minha família, filhos, minha irmã, sobrinhos. E eu fiquei pensando, pô, eu cheguei nessa idade, cara, e dá uma, como os acolhidos falam, né, Patrick? Dá uma ramelada dessa, né? Foi até engraçado. Mas hoje, depois que eu continuo buscando o lado espiritual e buscando mais conhecimento, eu entendi que quando eu cheguei nesse local, que é o Esquadrão da Vida, esse local aqui, ele tem uma energia, assim, uma atmosfera, assim, sabe, sobrenatural, é inexplicável. O quanto te traz, você entendeu? O entendimento de muitas coisas que você não consegue lá fora. Você entendeu? E assim, diferente, né? Diferente. A estrutura proporcionada nesse ambiente espiritual que a comunidade proporciona, não somente ambiente espiritual, mas também ambiente terapêutico, ambiente disciplinar, ambiente de reflexão, ou seja, os músculos crescem, né? Crescem. Então, Patrick, para mim terminar essa, sabe, eu senti assim que eu tinha que vir aqui, eu tinha que passar por esse processo. Você entendeu? Hoje eu entendo que Deus tem algo muito grande na minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas no começo eu não entendia. Por quê? Porque a gente, queira ou não queira, a posição social que eu tinha lá fora, trabalho, essas coisas, de alguma forma você acaba tendo vergonha de si mesmo. Você entendeu? Você, quando tá lá fora no mundo da droga, você quer esconder de todo mundo, você acha que ninguém sabe. Mas hoje eu tenho esse entendimento, que eu tinha que passar por esse processo. Que se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele queria tratar do Basilão. Você entendeu? Ele queria, assim, sabe, Patrick, me dar uma vida nova. E eu tenho certeza que tudo isso está acontecendo porque, nossa, segura o Basilão, que o Basilão vai voar daqui para frente. Oh. É o que eu desejo, é o que eu, sabe, é a minha vontade. E você sabe que nós vamos subir pro céu não é andando, né? É voando. É voando. Então eu tô no caminho certo. Amém. Glória a Deus. Ó, eu quero aproveitar agora, vou até colocar meu óculos aqui. Quero mandar um abraço para algumas pessoas aqui que me passaram alguns nomes, né? Às vezes a gente não consegue falar com todos, mas primeiramente quero mandar um abraço aí para os estados do Brasil que sempre está acompanhando a Rádio Resgate. Pessoal do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, pessoal da Bahia, do Paraná, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E quero aproveitar aqui para alguns aqui que passaram aqui. E até usando esse contexto aqui, quero dizer para vocês, para você ver como que o pessoal está de olho em nós. Aqui tem algumas mensagens de alguns acolhidos, de alguns familiares. O pessoal está falando lá, está funcionando. Ou seja, vocês é a esperança para outras pessoas. Agora, e fora tudo que existe de responsabilidade, existe essa responsabilidade de levar a esperança para outras pessoas. Porque uma queda nossa, um desvio nosso, gera uma confusão, é muito ruim, é muito prejudicial aí para pessoas que, a maioria, na verdade, já estão na dúvida. E você acaba frustrando. Não é que elas estão confiando e de repente, puxa, rapaz, eu tinha certeza. Não, eles já estão com a orelha, estão com a pulguinha já atrás da orelha. Você já imaginou a frustração dessas pessoas que estão acreditando, que estão nos ouvindo e que estão botando a maior fé nesse tratamento, né? E de repente você vai lá fora e frustra essas pessoas. Quero mandar um abraço
Para Suzana Camargo, irmã do Roaldo, que tem sempre acompanhado o nosso trabalho. Ela é bem firme aí com o irmão dela. Parabéns, Suzana Camargo, por seu posicionamento. Isso foi muito bom pro terapêutico do Roaldo, tá bom? Um grande abraço aqui. Nós estamos aqui no podcast, mandando um abraço para você. Lembrando que ela é de Dourados, tá? Amém. Quero mandar um abraço para Fabiana, que é coordenadora na unidade feminina, mandando um alô, participando aí. Vocês conheceram o Paulo Cristiano? Paulo Cristiano tá em todos. Você conheceu? Conheceu, né? Conheci. É o nosso amigo Paulo Cristiano, que me ajudou muito aqui na igreja, sempre foi um filhão. Um abraço aí para a cidade de Chapecó. Lá de Chapecó, que ficou aqui também. Uma galera de Chapecó veio para cá. Hoje em dia nós temos até 2 casal de líderes que trabalham aqui, que vieram de Chapecó. Isso aí foi tudo através dessa galera, através do pastor Claudir. Então um abraço para a cidade de Chapecó, um abraço para o pastor Claudir, para a galera aí, Paulo Cristiano, para sua amada esposa. O Wanderson também tá mandando um abraço para nós, tá participando, né? Um grande abraço. Quero mandar um abraço para toda a família gráfica que tá participando. A Amanda mandou mensagem aqui pra gente. Ela mandou assim: vocês são luz e esperança para nós familiares dos acolhidos e para eles também. Eita, glória. Ela tá falando aqui que nós somos o quê? Esperança para os familiares de outras pessoas. E para os acolhidos também. Sim. Porque os acolhidos, nós hoje que estamos numa posição de liderança, uma gente, queda né? nossa, fala, vixe, se o Basílio caiu, o que será de mim, meu Deus? Que gera uma dúvida. Então, um grande abraço, Amanda. Amanda é a noiva do Álvaro, esposa do Álvaro. Sim. Quero mandar um abraço para Daniele Gonçalves também. Bom dia, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Ó, pessoal, nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo. Passou voando a hora. Agora são 11 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Estamos aí encerrando mais um podcast no lar. Qual foi a ideia desse podcast? Foi falar um pouquinho sobre os desafios da recuperação. Foi tocar nesse assunto. Eu estou aqui com 2, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, ex-acolhidos, não. Pessoas que concluíram o projeto terapêutico de 9 meses, que passaram pelo esquadrão, que chegaram aqui, vou falar abertamente, que limparam o banheiro, Sim. que acordaram cedo, Com excelência, que teve né, que ouvir coordenador falar, que passaram aí por todas as palestras, o cronograma da casa, que ficaram inserido aí nessa toda essa programação. Então é maravilhoso, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou muito feliz por vocês, tá Obrigado, bom? Quero que vocês saibam disso. Esses dias o Senhor ministrou no meu coração muito forte. O dia que o pastor Geraldo Rodrigues estava aqui, Deus falou comigo profundamente em cima do altar. Eu vi o Senhor falar comigo. Então, na verdade, vocês são uma forma uma maneira de um fruto nosso, do nosso trabalho, do nosso esforço. Se não fosse vocês, nosso trabalho era reprovado. É verdade. Se não existisse recuperação, nós estaríamos aqui perdendo tempo e de uma forma inútil, né? Nós seríamos inúteis. Mas glória a Deus que tem dado certo, famílias têm testemunhado, famílias têm acompanhado, e louvado seja o nome de Jesus. Então a ideia desse podcast foi transmitir aí um pouquinho do nosso trabalho, do dia a dia, àqueles que concluíram recentemente o projeto terapêutico. Amém? Glória a Deus. Quero lembrá-los também que esse podcast vai estar no canal da rádio, canal no YouTube. Lá no canal do YouTube da Rádio Resgate, você encontra todos os nossos podcasts, desde 17 de janeiro, que inauguramos a rádio. Nunca deixamos uma quarta-feira sem podcast. Sempre teve várias pessoas que já passaram aqui, autoridades, pessoas em Campo Grande, pessoas especiais, amigos, pastores. Então esse aqui é um lugar consagrado ao Senhor. Deus tem ministrado através desses podcasts. Então você pode entrar ali no canal da rádio, no canal do YouTube, e ver tudo que a gente tem de material lá. E deixar o seu like, deixar a sua curtida. Amém? Agora, para encerrar, eu vou deixar o Júlio dar suas despedidas finais, mandar um abraço para os familiares, para quem você quiser, Júlio. Obrigado, Patrick. Primeiramente, quero agradecer a Deus. E quero mandar um abraço para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. E um abraço muito especial, cara, que é um abraço para Ana Júlia, que é minha filha. Glória a Deus. É a razão da minha vida.
E eu acho que é isso. Abraço Amém. para todos que me amam aí fora. E estou muito grato por participar do podcast. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Patrick. Amém. Eu também, primeiramente, Patrick, eu quero agradecer a Deus, agradecer a toda a família Esquadrão, que tem me proporcionado uma vida feliz aqui dentro. Agradecer a você, que dispensa comentários, Pastor Samir, você entendeu? E se eu for falar de todos aqui, eu vou ficar o dia todo aqui. E agradecer principalmente a minha família pela contribuição que a minha família, sabe, gerou e trouxe nessa caminhada que não é fácil. Então eu também queria deixar um grande beijo a todas as famílias que estão nos ouvindo e dizer a elas que tem jeito, tem salvação. Você entendeu? Acredite no seu ente querido, dê as mãos a ele, abrace ele de verdade e caminhe junto com ele. E o resto, as demais coisas Deus acrescenta na vida da gente. É isso aí. Amém. Um grande beijo Deus. a todos. Um grande abraço a vocês. Lembrando que até 23 horas temos as programações. Segue a Rádio Resgate, continua. Agora, 12 horas, horário de Brasília, temos o programa Esperança da Glória. Hoje, 13 horas, temos o programa Verdade Verdadeiro com o pastor Márcio Aranda. 14 horas, horário de Brasília, 13 horas aqui em Campo Grande, MS. 16 horas, temos aí o programa do Eduardo Chamorro. Temos aí 18 horas, horário de Brasília, o programa do pastor Eduardo Rissa, programa extraordinário, todos os dias acontecem, de segunda a sexta-feira. Temos aí 22 horas, horário de Brasília, o programa do pastor Geraldo Rodrigues, que é o meu pastorzão, muito usado por Deus, tem cuidado da minha vida. Amém, glória a Deus. Ou seja, existe toda uma programação, um cronograma aí da Rádio Resgate para que você possa participar. Tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado pela participação, obrigado Basílio, podcast extraordinário, obrigado Júlio, obrigado pela participação. Por nada. E no próximo podcast nosso, com certeza muitas coisas vão ter acontecido. Deus abençoe a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.